Bom, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. E para quem não me conhece, me chamo Júlia de Almena, sou estudante do curso de Agronomia do Centro de Engenharia e Ciências Agrárias da UFAL e sou monitora da disciplina de Física e Classificação dos Solos. Pedido do professor, eu vou fazer uma pequena demonstração do que seria a nossa aula prática da disciplina, em que eu irei fazer a demonstração da análise granulométrica do solo. Acredito que vocês já tenham ouvido, falar em relação a essa análise durante as aulas do professor Gilson. E a partir de hoje vocês vão conhecer, as principais etapas dessa análise. E, possivelmente, através dos conhecimentos que vocês vêm adquirindo das disciplinas da área de ciência do solo, a gente pode, assim, classificar o solo como um sistema trifásico, ou seja, ele possui 3 fases, que é a fase sólida, fase líquida e a fase gasosa, em que a fase sólida é composta pelas partículas, de tamanhos diferentes, e a fase líquida é composta pela água, e a fase gasosa é composta pelos gases presentes no solo. Aí, voltando para a parte das partículas sólidas, essas, como eu já comentei, essas partículas possuem diferentes tamanhos, e cada partícula, com seus respectivos tamanhos, possui diferentes classificações, em que a gente é totalmente importante a gente conhecer como essas partículas estão, vamos dizer assim, posicionadas, naquele determinado solo. Por isso, é fundamental a gente entender o efeito da textura nas propriedades físicas do solo, para a gente poder conhecer como vai ocorrer a drenagem do solo, a absorção de nutrientes e outras, vamos dizer assim, outras práticas, nesse solo. Essa determinação ela é dividida na etapa de secagem, dispersão, peneiramento, pesagem e a quantificação das frações do solo. A gente, no laboratório de física do solo, do SECA, a gente utiliza o método do decímetro de Boyocos e também utiliza o uso de diferentes peneiras, em que essas peneiras possuem na sua malha diferentes diâmetros, E a gente pode classificar essas partículas do solo, que compõem o solo, como a areia, o silt e a argila. Na apresentação, vocês podem observar o diâmetro de cada partícula, E para que seja conhecida essas partículas, novamente, é por isso que a gente realiza a análise granulométrica. Bom, aí acredito que a maioria pessoal da turma não conhece o que é esse decímetro de Boyocos. Bom, vocês podem observar na apresentação a imagem, desse decímetro, e vocês podem perguntar, Júlia, para que é utilizado o decímetro de Boyocos na análise granulométrica? Ele é utilizado principalmente para a gente conhecer o valor da fração argila, em que, após a sedimentação da amostra, a gente pode observar e registrar a alteração da densidade de suspensão dessas partículas. E a gente relaciona essa densidade
com o tempo de leitura de 2 horas. As diferentes peneiras que a gente utiliza, né, nessa análise, é a de 2 milímetros, que é a primeira, que logo após vocês vão conhecer em por que elas são utilizadas e em qual etapa são utilizadas. Além da peneira de 2 milímetros, há também a de 0,0053 milímetros e também a peneira de 0,2 milímetros. Bom, quando a turma e vamos dizer assim, os produtores, né, levam as suas amostras para o laboratório, essas amostras, após a coleta, devem ser devidamente identificadas e assim que chegam no laboratório, elas são preparadas para passar com secagem em estufa a 40 graus Celsius por cerca de 24 horas. Após essa secagem, as amostras são destorroadas e passadas em peneiras de diâmetro de 12 milímetros. Aí, logo após esse peneiramento, essa amostra de solo, ela é retirada também, né, a sua identificação que veio do campo e é armazenada em embalagem de papel para posteriormente realizar as análises que o produtor, enfim, solicitou, né? Bom, para realizar a análise granulométrica, é utilizado 50 gramas de terra fina seca em estufa, em um becker de 250 ml. Logo após, é adicionado 10 ml de hidróxido de sódio a 1 molar. Também é adicionado 100 ml de água destilada. Logo após a adição desses dois, vamos dizer assim, desses dois complementos, vamos dizer assim, essa amostra ela é agitada com um bastião de vidro por cerca de 10 segundos, né? E essas amostras ficam em repouso por uma noite. Logo após esse repouso, as amostras são transferidas para um copo metálico, em que a gente completa o volume desse copo metálico a cerca de 2/3 do volume desse copo. Aí, vamos dizer assim, essa solução com o solo é agitada por 5 minutos em um dispersor de solos, ou até como a gente adaptou no laboratório, com a máquina de milkshake, né? E logo após essa agitação, ela é transferida para uma proveta graduada de 1.000 ml. E essa transferência é feita através de um funil e com uma peneira de 0,0053 milímetros. Aí vocês podem observar o volume que fica dessa amostra, né? Vamos dizer assim, um volume aproximado. E logo após essa transferência, a amostra que passou, né, pela peneira, ela passa por um processo de agitação por 1 minuto com um bastão de vidro também adequado para essa proveta, e logo após, essa amostra é deixada em repouso por 2 horas. Vocês podem observar como é feita a agitação. Aí, vocês podem questionar se observaram, né, que ficaram algumas partículas retidas na peneira de
0,0053 milímetros, e essas partículas, elas são levadas para a peneira de 0,2 milímetros, onde essa peneira ela vai separar, no caso, as partículas de areia, né, que ficaram retidas nessa peneira que a gente pode observar na imagem, na peneira menor, né? E essas partículas são lavadas com água normal da torneira, e a ideia dessa peneira de 0,02 milímetros é que fique retida em cima da malha apenas as partículas de areia grossa. Aí, logo após essa lavagem, né, dessas partículas, é colocada em latas metálicas numa estufa de 105 graus por 24 horas, com o objetivo em que a água evapore, né, e fique somente as partículas nessa lata metálica. E voltando, né, para essa ideia da peneira, como eu falei, vai ficar retida as partículas de areia grossa, e o que passar da peneira e ficar em dispersão na água, na bacia que fica abaixo da peneira, vão ficar as partículas de areia fina. Aí, novamente, né, as latas metálicas que passam por secagem na estufa, aí utilizando, né, voltando para as provetas, a gente utilizando o decímetro de Boiocos, a gente vai determinar a fração argila. Logo após aquela agitação, o repouso de 2 horas, e finalmente a gente vai fazer a determinação da argila. As areias grossas e areias finas são pesadas numa balança de precisão. Vocês podem observar como é feita a determinação da pesagem, né, da areia fina e da areia grossa. E a fração Silt, ela é determinada pela diferença dessas partículas que foram conhecidas através do decímetro de Boiocos e através também da pesagem das areias. Aí vocês podem observar também, novamente, a pesagem, né, das partículas de areia. Aí, para que essa aula seja, assim, fixada, né, eu trouxe um exemplo prático, em que uma amostra de solo, ela apresentou os seguintes resultados. Para a gente aqui, através desse exemplo, a gente vai conhecer como é que, a partir desses dados obtidos, através de análise, como é que a gente vai dizer que aquele solo, né, fazer aquela classificação textural do solo. Aí, a leitura da argila, ela apresentou um valor igual a 4, a areia grossa apresentou um peso igual a 41,17 gramas, e a areia fina apresentou um peso igual a 3,65 gramas. Aí, para determinar a fração de argila, a gente utiliza essa equação, substituindo o valor da leitura e fazendo os devidos procedimentos do cálculo, né? Lembrando sempre das regras matemáticas, a gente não, assim, vamos dizer assim, não ultrapassar, né? Como a gente aprende na resolução de expressões numéricas, seguindo as ordens de cada operação matemática. Vocês podem observar que nesse cálculo, que inicialmente foi feita a divisão, né, do teor de argila,
pela concentração inicial, e logo após essa divisão, o valor obtido foi multiplicado por 100. E, finalmente, a gente conhece o teor de argila desse solo. Igualmente, para a gente conhecer os valores dos teores de areia, a gente também utiliza essas duas equações, né? E logo após que a gente conhece esses teores, através das equações, a gente faz uma simples soma. E, finalmente, a gente encontra o valor de areia total. Aí, como eu falei, né, na parte final da determinação, para a gente encontrar o valor de Silt é feito através da subtração dos valores já conhecidos, né? Que a gente conheceu através da determinação, o teor de argila e os teores de areia, né? Aí, substituindo também nesta outra equação, a gente encontra finalmente o teor de Silt. E logo após, tendo conhecimento devidamente do teor de cada partícula, né, do solo, a gente pode classificar através do triângulo de classes texturais, esse aqui está representado, que esse solo, do exemplo prático, ele pode ser classificado como um solo arenoso, que ele está localizado através dos seus teores. Acredito que para utilizar de forma adequada esse triângulo, o professor irá, vamos dizer assim, explicar mais aprofundadamente para vocês. E como a gente pode classificar esse solo, utilizando os teores que a gente encontrou através da determinação, da análise granulométrica, né? E repetindo mais uma vez, nesse exemplo prático, a gente pode observar, né, que esse solo possui textura arenosa. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui essa aula e, se houver dúvidas, vocês podem deixar nos comentários da publicação dessa atividade, né? E é isso. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos bons estudos. Até mais.